Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre a circulação das ideias iluministas na América e a influência dessas ideias na independência dos Estados Unidos. Então, nós sabemos das ideias iluministas, do movimento iluminista que surgiu na Europa, contrário ao antigo regime, ao absolutismo, às formas de governo absolutistas em que o poder era concentrado na mão de uma única pessoa, de um único rei, e os iluministas passam a questionar os pilares do antigo regime. Essas ideias, defendidas por Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, John Locke, elas não ficam restritas à Europa. Os ventos iluministas chegam à América e vão influenciar vários movimentos na América, inclusive aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Na América, ela vai ser responsável por ser um dos antecedentes da independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América a romper o pacto colonial e se tornar independentes. Vamos então olhar o nosso objetivo de aula, identificar a influência das ideias iluministas na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Então vamos perceber, vamos identificar essa influência do iluminismo na independência dos Estados Unidos. Pessoal, quando a gente fala em Estados Unidos, uma das primeiras imagens que vem à mente, tenho certeza, que é a Estátua da Liberdade. E você sabe o que a estátua ela representa? Aonde essa estátua está localizada? E o que significa a tocha e a tábula em suas mãos? Tábula é uma placa de argila ou de madeira. E aqui a Estátua da Liberdade, que é um símbolo norte-americano, não é mesmo? Assim como a Torre Eiffel é um símbolo da França, o Cristo Redentor, um símbolo do Brasil, não é mesmo? E vários outros monumentos, o Coliseu em Roma, um símbolo, a Torre de Belém em Portugal, nós vamos ter a Estátua da Liberdade como símbolo dos Estados Unidos. E a Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, é uma escultura neoclássica colossal, gigantesca, não é? Localizado na Ilha da Liberdade, né? No porto de Nova York, nos Estados Unidos, ali em Manhattan. A estátua é uma figura feminina que representa, Libertas, deusa romana que carrega uma tocha e uma tábula que evoca a lei, sobre a qual está escrita a data da Declaração da Independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 1776. A Estátua da Liberdade foi um presente francês para os norte-americanos pós a sua independência. Então essa ideia da tocha para iluminar e ali essa tábula, escrito as leis que devem reger o homem e não o soberano absoluto. Então as leis, o contrato social que é feito entre o governante e os governados. Então a estátua tem muitos elementos iluministas presentes nessa obra, não é mesmo? E aqui o projeto patenteado, por Frederic Bertholdi, que vai então fazer o projeto da Estátua da Liberdade, tá? A liberdade, o mundo, olha só, guiando o mundo, e a assinatura dele, esse projeto que ele fez inspirado nessa deusa romana Libertas, de liberdade. Lembrando que liberdade era um dos lemas da Revolução Francesa, também inspirado nos ideais iluministas, o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Então as ideias iluministas, elas se dispersaram pela Europa, pela América, outras regiões do mundo também no século XVIII, trazendo aí algumas revoluções, como a francesa e a Revolução Americana, também chamada de independência dos Estados Unidos, E os Estados Unidos, ele foi o primeiro país a adotar um regime presidencialista em pleno século XVIII. Pela primeira vez na história, um país
vai se tornar uma república federativa presidencialista. A união dos Estados-membros e um presidente, a figura de um presidente, não de um monarca, um imperador ou qualquer outra figura, eleito, né, pela população que estava apta a votar, aqueles que são considerados cidadãos. Isso é uma outra discussão, né? Quem são considerados cidadãos que podem votar. Como as ideias iluministas influenciaram os Estados Unidos e o seu processo de independência lá no século XVIII, fazendo com que os Estados Unidos se torne o primeiro país independente da América, servindo de exemplo para as outras independências que ocorrerão pós a independência dos Estados Unidos e aqui a Declaração de Independência, né, de 1776. Os Estados Unidos, portanto, se tornam oficialmente independentes no dia 4 de julho de 1776. É quando eles declaram a independência. É claro que, após essa declaração, a Inglaterra não reconhece prontamente essa independência. Nós vamos ter uma guerra pela independência que vai durar até 1783, quando a Inglaterra, então, reconhece a independência dos Estados Unidos, não é mesmo? Ela ocorreu quase 50 anos antes da independência do Brasil, que veio em 1822. E a independência do Brasil ele está num contexto das independências latino-americanas, como Argentina, Chile, Paraguai, México, né? Então, as colônias espanholas e portuguesa, no caso do Brasil, se tornam independentes quase todas no mesmo contexto. Mas esse processo, né, como a gente viu, ele foi um processo longo, não é só declarar a independência e todos reconhecem, né? A Inglaterra ela vai adotar durante muito tempo a política de negligência salutar, isto é, de não interferência nos assuntos internos das 13 colônias. Então, as 13 colônias dos Estados Unidos, principalmente, né, aquelas localizadas na costa leste, elas gozavam de certa autonomia política e administrativa, essa negligência salutar. Porém, isso vai mudar ali no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, quando os ingleses decidiram apertar, né, o pacto colonial e exigir que a colônia, né, fornecesse, né, pagasse impostos e tivesse um exclusivo comércio com a metrópole. Isso, claro, vai gerar uma insatisfação dos colonos. E daí nós vamos ter as leis inglesas, não é mesmo? A lei do açúcar, por exemplo, de 1764, ela aumentou os impostos sobre o açúcar e impôs sua compra das Antilhas inglesas, ou seja, além de aumentar os impostos, monopólio para a compra. A lei do selo determinou que cartas, jornais, documentos deveriam obrigatoriamente ter um selo e esse selo, claro, era vendido pelos ingleses e assim aumentar ainda mais o fluxo de caixa da metrópole. A lei do chá, de 1773, deu comércio ao monopólio do chá para a companhia comercial inglesa, o que provocou uma reação dos colonos que vão organizar a festa do chá do porto de Boston, né, derramando um carregamento de chá inglês no porto, o que vai gerar, então, as leis que os colonos chamam de leis intoleráveis, né? Obrigação de sustentar soldados ingleses, como, por exemplo, a lei da hospedagem, fechamento do porto de Boston e tribunal inglês para julgar os atos rebeldes. Então essas leis provocaram aí o descontentamento dos colonos, né? E essas leis, consideradas intoleráveis, estimulavam cada vez os colonos que passaram a se reunir em sociedades secretas, como por exemplo, os Filhos da Liberdade, né? E aqui a representação de algumas personalidades dos Estados Unidos que faziam parte dessa sociedade secreta chamada Filhos da Liberdade, que começa então a discutir, inspirado pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. O John Locke, um filósofo iluminista, dizia que os governados só deveriam aceitar as regras impostas pelos governantes quando elegessem esses governantes, e os colonos não elegiam o parlamento inglês, então eles resolvem, em grande parte, boicotar essas leis, né, ou de certa forma tentar burlar essas leis. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, como as ideias iluministas, em especial as ideias de John Locke, contribuíram para o processo de independência dos Estados Unidos. Responda a atividade e a gente já volta com a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, como as ideias iluministas, em especial as de John Locke, contribuíram para o processo de independência dos Estados Unidos, né? Várias ideias propagavam a liberdade. John Locke, em especial, defendia nos seus escritos, né, nos seus tratados sobre o governo, a liberdade política em que os governados deveriam obedecer a governantes eleitos pela nação. Dessa forma, os colonos passaram a questionar as leis inglesas que cobravam impostos sobre as colônias. Ou seja, eles não elegiam um parlamento inglês, portanto, não deveriam acatar as determinações do parlamento inglês. A festa do chá do Porto de Boston, ou então Boston Tea Party, né? Às vezes aparece a expressão escrita em inglês. Então, revoltados com essas novas leis, né? Os membros do Filho da Liberdade, disfarçados de indígenas, invadiram navios ingleses e atiraram a carga de chá no mar. E essa ação vai levar a uma forte repressão inglesa, com a decretação das leis chamadas pelos colonos de leis intoleráveis, como o fechamento do Porto de Boston, o principal porto de exportação das colônias inglesas na América, era por onde os colonos vendiam as suas mercadorias. E aqui essa representação, a destruição do chá do Porto de Boston. Então, esses colonos organizam um primeiro congresso continental da Filadélfia, né? Representantes de quase todas as colônias, exceto a colônia da Geórgia, que ficou reticente em aderir ao movimento, elaboraram uma petição, né, ao rei da Inglaterra exigindo a revogação das leis chamadas de intoleráveis, não é? Nesse momento ainda não se falava em independência, eles estavam ali negociando, olha, vamos revogar as leis, não vamos fazer dessa forma, essas são as nossas exigências, e tentaram um caminho, né, mais político para resolver o problema com os impostos, com as leis que foram criadas, não é? E aqui essa representação, né, do primeiro Congresso Continental, não é mesmo? Nosso governo, né? Então tem ali a frase preservada em constante vigilância. Então reúnem aí, né, os representantes de quase todas as colônias, exceto Geórgia, para escrever essa petição. Como não obtiveram sucesso, organizam então o segundo Congresso Continental da Filadélfia. A Inglaterra, ao invés de acatar, discutir as decisões, não deu a mínima e impôs a sua vontade, o que fez com que os colonos organizassem o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que vai durar entre 1775 e 1781. E em votação acabou-se optando pela separação, ou seja, pela independência. O comando do exército foi entregue a George Washington, né? Uma das figuras mais importantes e que dá nome à capital dos Estados Unidos, Washington, não é? E aqui essa representação do segundo Congresso Continental da Filadélfia, né? A escrita da Declaração da Independência, né? Então, esses homens, vejam aí, né? A ausência da participação de mulheres, a ausência da participação da população nativa, a ausência da participação de afro-americanos nesse processo de independência, que vai ser liderado por uma burguesia, né, colonial. Então, homens brancos, detentores de posse, de poder político, de poder econômico, que vão fazer essa separação, declarando assim a independência dos Estados Unidos, não é mesmo? E após diversos debates, em 1776, é publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, aqui na imagem, né, assinada aí por representantes das 13 colônias. O principal autor da declaração foi Thomas Jefferson, influenciado aí pelas ideias de Rousseau, não é? Que as pessoas nascem livres. Locke e Montesquieu influenciou a teoria da tripartição dos poderes. A Constituição se definia como uma república federalista e presidencialista. Federalista porque as ex-colônias passaram a ser estados membros, né, que ganharam autonomia para criar as suas próprias leis, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Então era uma república federativa, a união indissolúvel de estados membros,
com governo de um presidente, portanto, uma república federativa presidencialista. Os poderes, segundo a teoria de Montesquieu, ficaram divididos entre executivo, legislativo e judiciário. Vai ser feita uma constituição que não inclui mulheres, afro-americanos e indígenas, pessoal. Como nós conversamos, é uma independência feita por homens brancos da burguesia colonial que vai fazer essa declaração, né, e não incluem como cidadãos nesse processo político essas classes que permanecem excluídas politicamente, muitos deles socialmente, nos Estados Unidos. Sabemos o problema que o racismo ainda é presente nos Estados Unidos e tantos movimentos como, né, Vidas Negras Importam, que aconteceu, assassinatos de pessoas negras nos Estados Unidos recentemente, em virtude desse racismo que ainda existe nos Estados Unidos. E aqui uma atividade, olha só. O fato representado na imagem ocorreu em Nova York, logo após a Declaração de Independência das 13 colônias. Quem está derrubando a estátua? Quem é o personagem representado naquela estátua? Em que contexto esse episódio ocorreu? Responda a atividade, a gente já volta com a correção. Pessoal, então vamos corrigir a atividade. Analisando a imagem, nós temos algumas perguntas, né? Quem está derrubando a estátua? O que essa estátua representa? Em que contexto, né, esse episódio ocorreu? Olha só, quem está derrubando a estátua? Populares dos Estados Unidos. E essa estátua representa o rei da Inglaterra, Jorge III, né? A estátua, ela foi fundida e transformada em balas usadas na luta pela independência dos Estados Unidos.
Então essa representação, né? Existe um historiador inglês, né, já falecido, o Eric Hobsbawm, e o Hobsbawm vai dizer para a gente, agora recente, né, o Hobsbawm é contemporâneo, em tempos de revolução, nada mais importante que a queda de símbolos nacionais. Então, em tempos de revolução como essa, a derrubada desses símbolos que representa contra o que a nação está lutando. Isso a gente tem outros exemplos, como a queda da Bastilha na Revolução Francesa, a derrubada da estátua de Saddam Hussein, quando o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos no início do século XXI, a derrubada da estátua de Jorge III, em alguns outros momentos da história, a derrubada da estátua de Stalin no fim da União Soviética. Então, em tempos de revolução, nada mais importante que a queda de símbolos nacionais. E esse episódio ocorreu no contexto do processo de independência da América, dos Estados Unidos da América. Pessoal, então as leis que a Inglaterra fez para afrouxar o cerco, né, à sua colônia, resultou em um descontentamento dos colonos que passaram então a ter essa ideia de liberdade influenciado pelos iluministas, em especial John Locke, Montesquieu e Rousseau. Surgiram, portanto, várias sociedades secretas, né, e a principal delas, chamado Filhos da Liberdade, defendendo a autonomia da colônia. A Declaração de Independência foi fortemente influenciada pela ideia dos iluministas, não é? Defendendo a igualdade das pessoas, desde que fossem homens brancos e ricos, né? Essa discussão de uma cidadania que não abarcava toda a população, e os Estados Unidos se tornando independente no dia 4 de julho de 1776, primeira colônia americana a se tornar independente de uma metrópole, o que vai desencadear um processo de luta e independência das colônias latino-americanas já na sequência. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.